Arara azul, lobo-guará, jacaré do papo amarelo, macaco prego dourado, boto cor-de-rosa e muitas outras espécies de animais correm o risco de não serem mais vistas. Parece até contraditório, já que moramos em um país tão rico em biodiversidade. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Eu sou Luan Borges e para dar continuidade ao episódio sobre a extinção de animais no Brasil, conversamos com o professor no Instituto Federal da Bahia, o IFBA, cofundador do Fórum Clima Salvador, doutor em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e pela Universidade Nacional del Rio Negro, da Argentina, e também faz pesquisas aqui com a gente no INCT INTRI, professor Jefferson Coutinho. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo ao podcast INTRI. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder contribuir com essa iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução, o nosso INCT INTRI. Professor Jefferson, relembre pra gente o que é a extinção de animais. Bem, a extinção de animais ou da fauna consiste no desaparecimento de espécies ou de grupos de espécies que ocorriam em determinado local. Professor, quais as espécies de animais que correm o risco de serem extintos no Brasil? Quais as informações oficiais mais recentes que a gente tem? 10% da nossa diversidade natural está ameaçada à inexistência. E a gente pode citar a ararinha azul, uma espécie que era muito comum nas regiões da Caatinga e do Cerrado, o lobo-guará, que é um animal que habita o bioma cerrado, considerado aí o principal canídeo da América do Sul, né? A gente pode citar também a tartaruga cabeçuda ou tartaruga comum. Ela não habita somente o nosso país, entretanto é super comum que esse animal bote seus ovos na costa brasileira. Posso também citar aqui o jacaré do papo amarelo, um dos animais também em extinção no Brasil. E aí, segundo dados do IBAMA, a gente vê que a destruição do seu ambiente, como as queimadas no Pantanal, tem impulsionado o declínio dessas populações. O macaco prego dourado, né, que é um animal natural da Mata Atlântica Nordestina, também conhecido como macaco prego galego, sofre risco de extinção. O boto cor-de-rosa, super comum nas águas lá do norte, ele também está sendo considerado. A ariranha, que é um animal do grupo das doninhas e das lontras, também vem sofrendo risco de extinção. O gato do mato pequeno, né, ele não tem esse nome à toa, ele é menor que os gatos domésticos, pesa em média 2 quilos e não ultrapassa 50 centímetros, muito comum na região norte e nordeste do Brasil, e aí foi perdendo espaço para as aglomerações humanas. A ararajuba ou guaruba, que é uma ave endêmica do norte do país, né, devido ao tráfico de animais, a gente tem menos de 3.000 exemplares hoje catalogados, e sem falar nas centenas de invertebrados, né, que participam da polinização, controle biológico de pragas, reciclagem de nutrientes, que são muito importantes para sustentar a vida no planeta e que também estão em vias de extinção e que geralmente a gente não fala sobre eles, mas tem uma importância na dinâmica ecossistêmica que é muito, muito grande. Existe também aí uma parcela de ações humanas que colaboram com essa perda de espécies, né? Algumas ações, professor, dos seres humanos têm maior peso que outras nesse processo? Bem, a gente pode mencionar a caça e o tráfico de animais como dois fatores bem importantes no processo de extinção, né? Além da destruição do hábitat desses animais pela expansão da ocupação urbana. O lobo-guará, por exemplo, que é um animal que habita o bioma cerrado, esse cerrado ele já teve mais de 60% da sua área convertida em áreas de agricultura, pecuária ou campos de mineração, diminuindo drasticamente a área de vida desse animal. E aí muitas espécies vão sofrer com a perda de habitat e com a fragmentação desses habitats remanescentes, né? Se a gente pensar na perda do habitat, essa perda leva à diminuição dos recursos alimentares, dos locais para acasalamento, dos abrigos contra predadores, né? E altera muito as condições microclimáticas da mancha de habitat. A fragmentação isola as populações, né? E principalmente aquelas que possuem baixa capacidade de deslocamento. Isso vai levar ao confinamento das espécies naquela mancha remanescente, conduzindo
Por exemplo, um processo de endogamia que resulta do acasalamento entre indivíduos com alto grau de parentesco e que pode resultar no surgimento de muitas doenças genéticas, né? Diminuindo muito a chance de sobrevivência desses animais. E essas ações que o senhor mencionou não são de hoje, né? Isso acontece há bastante tempo. Isso é um problema sério que a gente vê no Brasil, que a gente vê aqui no Brasil, em especial na Mata Atlântica, que é um dos biomas que mais sofreu aí desde a época da colonização. E sem falar no potencial das mudanças climáticas, né, que podem alterar o regime de chuvas, mudanças na qualidade desses hábitats, aumentar a propagação de certas doenças, mudar a interação entre as espécies, e tudo isso em médio e longo prazo pode levar à extinção de muitas espécies. Professor, são muitos os problemas, mas e as leis que protegem o meio ambiente? Não ajudam a amenizar a extinção dos animais? Essas leis são importantíssimas, né? Sem dúvidas, essas leis elas são muito importantes, né? Para que a gente não chegue a um cenário de completa desolação. A gente pode citar aí o artigo 225 da nossa Carta Magna, que fala que todos têm direito, né, a um ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações, né? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E a gente pode também falar da Lei da Proteção da Fauna, de 67. A gente tem o Decreto-Lei 221, de 67, que fala sobre a proibição e importação de animais aquáticos. A Lei dos Crimes Ambientais, de 98, né, a Lei 9.605, que versa sobre a questão de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, né? Onde quem for pego fazendo isso será punido com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Mas o que acontece já que essas leis existem? Era pra gente estar em um patamar elevado de proteção ambiental, né, não, professor? A gente vive um esvaziamento dos órgãos fiscalizadores, né? O que dificulta a aplicação das leis de forma eficiente em um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, apesar da relevância das inúmeras leis e decretos que foram criados ao longo da história, hoje a gente sofre com o problema da falta de fiscalização e muitas atrocidades acabam acontecendo. E em contrapartida, a gente sabe que a ciência sempre tenta amenizar problemas causados pelos seres humanos, né? Isso não é de hoje. Encontrando saídas, alternativas. Então, tendo isso em vista, professor, em relação à proteção dos animais, o que a comunidade científica tem feito? Bem, a comunidade científica ela tem gerado dados importantes sobre vários aspectos, né? Podemos destacar os estudos que visam compreender, né, o uso dos recursos pelos animais, dos mais diversos grupos, o estudo do comportamento desses animais em suas zonas naturais de ocorrência, identificando os elementos centrais na promoção do seu bem-estar, estudos de modelagem de cenários, identificando as potenciais áreas que precisam ser conservadas, né, se ainda não são, para manter populações viáveis ao longo do tempo, evitando sua extinção, levantamentos de espécies nos mais diversos biomas brasileiros, que nos ajudam a entender quais espécies ocorrem nesses diferentes biomas, bem como as suas abundâncias, né, relativas. Todas essas informações podem e devem ser usadas pelos tomadores de decisão, de modo a embasar melhor os critérios de criação de áreas de proteção, aumentando a efetividade para a finalidade que foram criadas, né? A ciência sozinha ela não resolve o problema, não resolve, mas o tipo de conhecimento que é gerado no âmbito da comunidade científica pode ajudar os legisladores a pensar melhor sobre os caminhos mais promissores para a conservação da nossa fauna. E a comunidade civil, professor, como pode colaborar com a proteção dos animais e evitar a extinção de espécies? A população precisa participar das consultas e audiências públicas que visam a demarcação de áreas de proteção ambiental, deve se manifestar judicialmente quando áreas de proteção são ameaçadas ou quando terras indígenas estão sendo alvo de destruição por conta do modelo de crescimento que ainda predomina no Brasil. Além disso, a população pode se unir aos cientistas nos chamados projetos de ciência cidadã, onde uma grande rede de voluntários pode se envolver em projetos de conservação da fauna e da flora, com diferentes graus de envolvimento, a depender da natureza do projeto. E o INCT tem projetos nesse sentido, não é, professor? Eu trago aqui um belo exemplo, que é o projeto Guardiões da Chapada. Depois vocês podem seguir o Instagram do projeto, que é o @Guardiões da Chapada, que é o primeiro projeto de ciência cidadã para o monitoramento da fauna e polinizadores no Brasil. Então, além de você estar tirando uma foto ali
da interação planta-polinizador, ajudando a alimentar uma base de dados, se desenvolve uma consciência pró-conservação, que é muito importante para a gente criar redes mais consolidadas, onde a sociedade civil possa compreender de fato qual que é a importância desses elementos da fauna para a manutenção, do nosso planeta. É isso, o convite está feito, não é, professor? E a sociedade precisa se mobilizar, estar engajada com a ciência e denunciar crimes ambientais ou buscar orientação com algum órgão ambiental próximo de casa. Professor, que honra receber esses esclarecimentos sobre a extinção de animais. Com certeza uma verdadeira aula em forma de bate-papo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouco mais sobre um assunto tão importante e muitas vezes negligenciado. Que possamos ter mais espaços como esse para continuar debatendo assuntos dessa natureza. Muito obrigado. Eu que agradeço, ficamos por aqui, até a próxima. Podcast in 3. Porque meio ambiente é vida.